Boa noite, meus irmãos. Boa noite, minhas irmãs. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco durante o nosso estudo, hoje e sempre. Dando continuidade, né, ao capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde nós estamos estudando a coletânea de preces espíritas. Eu fiquei carregado de vos apresentar hoje os itens 18 e 19, para pedir a corrigenda de um defeito, né? Onde Emmanuel Kardec nos traz essa bela prece, e vamos começar pelo prefácio. Item 18. Os nossos maus instintos resultam da imperfeição do nosso próprio espírito e não da nossa organização física. A não ser assim, o homem escaparia de toda espécie de responsabilidade. Nossa melhoria depende de nós, pois todo homem que se acha no gozo de suas faculdades tem, com relação a todas as coisas, a liberdade de fazer ou de não fazer. Praticar o bem, falta-lhe apenas a vontade. Veja que ele começa nos dizendo exatamente que nós, como seres, e atire a primeira pedra quem não tiver seus defeitos, né? E nós estamos nessa busca, um dos nossos objetivos aqui, da doutrina, exatamente a gente buscar essa melhoria, lutar contra esses inimigos interiores, né? Que são esses defeitos, essas imperfeições que permanecem em cada um de nós, e a luta constante para nos transformarmos moralmente, buscar o burilamento e a reforma interior. Só dessa forma nós vamos evoluindo conforme nós temos visto em nossos estudos. Bom, mas nesse prefácio também, eu faço questão de fazer a leitura. Ele se reporta ao capítulo 15, né? Item 10, que é: fora da caridade não há salvação. Se ele se refere a esse item, e os dois itens de leitura é curto, eu vou pedir a permissão para fazer a leitura, até para aumentar um pouco mais o nosso entendimento e a nossa reflexão. Então, sobre o capítulo 15, o item 10, né? Fora da caridade não há salvação, que é a parte de instruções dos espíritos. Fora da caridade não há salvação. Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos dos homens, na terra e no céu. Na terra, porque à sombra dessa bandeira, eles viverão em paz. No céu, porque os que a tiverem praticado acharão graça diante do Senhor. Essa divisa é o facho celeste, a coluna luminosa em que guia o homem no deserto da vida para o conduzir à terra prometida. Ela brilha no céu, como a auréola santa, na fonte dos eleitos, e na terra se acha cravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, benditos de meu Pai, reconhecê-los-eis pelo perfume de caridade que espalham em torno de si. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus, nada resume tão bem os deveres do homem, do que essa máxima de ordem divina. O Espiritismo não poderia provar melhor a sua origem do que apresentando-a como regra, pois ela é o reflexo do mais puro cristianismo. Como semelhante guia, o homem nunca se transviará. Dedicai-vos assim, meus amigos, a compreender-lhes o sentido profundo e as consequências a buscar por vós mesmos todas as suas aplicações. Submetei todas as nossas ações ao controle da caridade e a consciência vos responderá.
não só ela evitará que pratiqueis o mal, como também vos levará a praticar o bem, já que não basta uma virtude negativa, é necessário uma virtude ativa. Para fazer o bem, é preciso sempre a ação da vontade, para não se praticar o mal. Basta muitas vezes a inércia e a indiferença. Meus amigos, agradecei a Deus por haver permitido que pudesseis gozar da luz do Espiritismo. Não é que somente os que possuem hajam de ser salvos, e sim porque, ajudando-vos a compreender melhor os ensinos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Fazei, pois, com que os vossos irmãos, ao vos observarem, possam dizer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão não são uma só e a mesma coisa, visto que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, seja qual for o culto a que pertençam. Essa é um ensinamento do próprio Paulo, né, o apóstolo, Paris, 1860. E aí, fazendo uma correlação com esse prefácio, nós temos a caridade, a gente já tem aprendido aqui na nossa, isso serve aqui, é mais um tema para nossa reflexão na noite, e que eu não conseguia entender o que era essa salvação, né? Essa salvação a que se refere muitas vezes a doutrina dos espíritos e outras religiões, né? Que só serão salvos aqueles que creem de determinadas formas, né? Mas eu aprendi aqui, estou aprendendo, e vocês podem complementar, de que a verdadeira caridade é aquela que nós praticamos no nosso dia a dia, não materialmente, sim, quando for necessário, mas aquela caridade de enxergar no outro os seus defeitos e saber em nós os nossos defeitos e no outro entender que eles também têm os seus defeitos e as suas imperfeições. O saber ouvir, muitas vezes, da impaciência, da paciência de escutar uma pessoa que nos queira falar algo, de manter em segredo as imperfeições ou as fragilidades do próximo. Existem várias formas de exercermos essa caridade. E ela começa um pouco com nós mesmos, né? Exercendo a caridade com nós mesmos, nos perdoando, porque nós somos seres imperfeitos nessa busca constante de se melhorar a cada dia. E também, nesse item, lá no prefácio, ele se reporta ao capítulo 19, item 12, a fé divina e a fé humana, né? Também nas instruções dos espíritos. Eu também me peço a permissão para falar sobre esse capítulo 19, item 2, desculpem, 19, item 12, 19, item 12. A fé e a fé humana. É outro tema para nos acrescentar aqui as nossas reflexões sobre a questão das preces. A fé divina e a fé humana. No homem, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. É a consequência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo, a princípio em estado latente, e que lhe cumpre fazer que desbrochem e cresçam pela ação de sua vontade. Até o presente, a fé não foi compreendida senão pelo lado religioso, porque o Cristo a preconizou como poderosa alavanca e porque o tem considerado apenas como chefe de uma religião. Entretanto, o Cristo que operou milagres materiais mostrou por esses milagres mesmos o que pode o homem, quando tem fé, isto é, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação, e essa vontade é obter satisfação. A exemplo de Jesus, os apóstolos também não operaram milagres? Ora, que eram esses milagres senão efeitos naturais, cujas causas eram desconhecidas pelos homens de então, mas que hoje, em grande parte, se explicam e que se tornaram completamente compreensíveis pelo estudo do espiritismo e do magnetismo. A fé
é humana ou divina, conforme o homem aplica suas faculdades à satisfação das necessidades terrenas ou das suas aspirações celestiais e futuras. O homem de gênio, que se lança à realização de algum grande empreendimento, triunfa, se tem fé, porque sente em si que pode e há de chegar ao objetivo que tem em vista. E essa certeza lhe dá uma força imensa. Só fazendo uma paradinha aqui, quantos de nós, e a gente costuma dizer naturalmente, fora da espiritualidade, mas nas nossas vidas materiais, de que quando a gente acredita em algo e a gente busca esse algo, conseguiremos. Sempre encarando os desafios, essas coisas todas, como uma possibilidade de nós realizarmos, né? E sem essa fé, sem essa crença de que vai dar certo aquilo que nós estamos acreditando, nós não conseguiremos construir nada, né? Na verdade, é isso que acontece na vida profissional, na vida material e na espiritual. Então, nem se fala, e aí a gente vai aprofundar um pouco mais na questão espiritual, sobre essa fé que Jesus nos trouxe, né? O homem de bem que, crente em seu futuro celeste, deseja preencher a sua existência de belas e nobres ações, aure na sua fé, na certeza da felicidade que o espera, a força necessária, e ainda aí se operam milagres de caridade, de devotamento e de abnegação. Enfim, com a fé, não há maus pendores que não se consiga vencer. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos singulares, qualificados outrora de milagres. Repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados se achassem bem convencidos da força que trazem em si, aquilo que eu falei há pouco, e se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje eles chamam de prodígios e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Então, traz essa complementação à leitura da noite, exatamente sobre esse poder da fé. E eu, agregando mais um pouco, né, a fé move montanhas. Eu lembro demais de uma apresentação de Cris, e foi ali que eu compreendi a questão dessa fé capaz de mover montanhas, né, e aí eu trouxe aqui essa passagem de Paulo, também para Marcos, também para complementando nossa reflexão, Marcos 11, capítulo 11, versículo 22 ao 24. É redundante o que eu estou falando, mas eu acredito que para o nosso entendimento é interessante. Respondeu-lhes Jesus: tendo fé em Deus, em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, assim lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedides em oração, crede que o recebereis e tê-los-eis. Então essa fé, mais do que nunca, ela é um processo de aprendizado, na minha modesta visão, de enxergar hoje dentro da doutrina. É um processo diário, né, de conquista, de exercício, de se exercitar, praticar. Por exemplo, hoje eu tenho a fé de que praticar as leis e os ensinamentos morais do Cristo me faz ter uma alegria interior, uma satisfação, uma paz interior, que hoje eu busco praticá-las exatamente porque eu tenho essa certeza, essa fé de que essas coisas acontecerão. E para colocar os ensinamentos do Cristo em prática, eu acho que nós temos que ter essa fé de acreditar de que tudo que ele nos falou, e em colocando em prática, nós alcançaremos esse reino, essa felicidade duradoura, e isto é o que me move hoje na minha vida. Eu costumo hoje dizer que hoje eu não almejo essa idade de existência de mais 10 anos, mais 5, mais 20,
mais 30, quem sabe, mas meu grande propósito hoje é acordar diariamente, motivado para a vida, com os problemas que ela me traz diariamente, mas com a disposição a todo instante, com a fé de superá-las através dessa crença nesse futuro que nos espera em sermos pessoas melhores e nos se modificando diariamente, agradecendo diariamente. Isso é o meu... E essa paz interior que eu tenho, ela foge de vez em quando, claro, mas quando eu estou com ela, eu não troco hoje por preço de nada nesta vida. Bom, hoje eu até coloquei uma frase de Cora Coralina nas minhas mensagens diárias. Creio na superação das incertezas, né? Também fazendo uma reflexão sobre a questão da fé, hoje eu creio que o Cristo é a verdade, é o caminho, a verdade e a vida, né? E conhecendo essa verdade, ela me libertará dessa ansiedade, dessas incertezas que todo dia nós temos, né? E quando a gente começa, Marcos falou ontem, aliás, no dia da apresentação dele, e eu gosto sempre de colocar, e quando a gente começa a sentir que não somos mais nós que vivemos, mas o Cristo que começa a viver em nós, como assim? Automatizando a prática dos seus ensinamentos num dia a dia. Vou dar um testemunho hoje. Hoje eu tive uma pessoa me mandou uma mensagem muito agressiva via WhatsApp, que eu não consegui entender. No mesmo momento, veio aquele impulso de respondê-la na mesma moeda, da mesma forma. E aí eu fiz uma respiração, 2, 3, fui ali, me desviei um pouquinho, digo, não vou fazer essas coisas agora por impulso, nem na emoção. Vou aguardar um pouco. E aguardando esse um pouco, cheguei à conclusão de que eu não deveria revidar, porque em revidando, eu estaria me igualando na vibração com ela, e se eu colocasse o silêncio, esse próprio silêncio resolveria a situação. E assim procedeu, e agora de noite eu estou muito bem e feliz por não ter tido esse impulso de revidar a essas coisas que diariamente passam em nossas vidas, né? Eu também trouxe aqui sobre a fé. A verdadeira fé é a entrega absoluta. Não temos que pedir nada, nem reclamar de nada, apenas agradecer. Da monja Cohen. Eu estou trazendo isso tudo porque, como a gente está falando de prece, eu acho que a questão da prece tem tudo a ver com a nossa fé, não é? Sem exercer a fé durante uma prece, ela é totalmente, como aprendemos aqui, ela é totalmente, não tem sentido, ela não não atinge os objetivos que a gente deseja com ela, né? Bom, mas aí, Kardec nos traz no item 19, a prece em si para pedir a corrigenda de um defeito, né? Então, deste-me, ó meu Deus, a inteligência necessária para distinguir o que é bem do que é mal. Ora, desde que reconheço que uma coisa é do mal, torno-me culpado se não me esforçar por lhe resistir. É aquela história do erro, né? Eu, particularmente, já passei muito por isso. Errar, e a segunda vez que eu errava, mesmo sabendo do que eu estava fazendo era errado, eu provocava e cometia. Então, a consequência sempre era em dobro ou em triplo do que eu teria que passar para isso, né? Então, ele traz aqui exatamente nessa reflexão sobre essa prece, que é outra coisa que nós aprendemos aqui, é de que na prece nós temos que refletir sobre aquilo que nós estamos falando, entendendo daquilo, né? Então, se eu reconheço que algo me faz mal, ou que eu errei e continuo errando, né? E não me esforço, porque aí é onde está a diferença da reforma íntima.
eu me esforçar para eu não cometer mais esse erro. Então, continuando a prece, diz assim: preserva-me do orgulho que poderia impedir-me de perceber os meus defeitos e dos espíritos maus que poderiam incitar-me a perseverar neles. Entre as minhas imperfeições, reconheço que sou particularmente inclinado, né? Eu até coloquei aqui, a pecar por pensamentos, né? A julgar o próximo, a encontrar no outro os defeitos que, na verdade, estão em mim e que eu tanto julgo, né? A resignação, a falta dela, de que as coisas que nos acontecem no nosso dia a dia são frutos da providência divina, e que eles são colocados como provas, em muitos casos como expiações, exatamente esse entendimento de superar esse defeito, de não conseguir entender por que é que essas coisas acontecem conosco, né? A tentações dos vícios também, né? E tem vários, né? Desde das drogas, dos prazeres mundanos, né? Que muitas vezes às vezes é do consumismo, da alimentação desenfreada, da questão da sexualidade, e por aí vai, cada um dentro das suas próprias imperfeições, tendo que reconhecer, e a partir do momento que a gente reconhece e busca corrigi-las através da prática diferente daquilo que nós vínhamos cometendo, com certeza os céus nos reconhecerá, né? Não, e se não resisto a essa propensão, é porque contraí o hábito de a ela ceder, conforme eu falei. Não me criaste culpado, porque és justo, mas com igual aptidão para o bem e para o mal. Se segui o mau caminho, foi por efeito do meu livre-arbítrio, mas pela mesma razão que tive a liberdade de fazer o mal, tenho a de fazer o bem, e por conseguinte, a de mudar de caminho. Complementando o que eu falei. Meus defeitos atuais são resquício das imperfeições que conservei das minhas precedentes existências. Não o meu pecado original, de que me posso libertar pela ação da minha vontade e com a assistência dos espíritos bons. Espíritos bons, que me protegeis, e sobretudo tu, meu anjo da guarda. Quanto de nós esquecemos dele diariamente, né? Dai-me forças para resistir às más sugestões e para sair vitorioso da luta. Hoje eu saí vitorioso dessa luta minha contra mim mesmo. Os defeitos são barreiras que nos separam de Deus. Olha só. E cada um que supero será um passo dado na estrada do progresso que há de aproximar-me dele. O Senhor, em sua infinita misericórdia, julgou por bem me conceder a existência atual, ou seja, é uma dádiva, né, estarmos aqui, para que servisse ao meu adiantamento. Espíritos bons, ajudai-me a aproveitá-la, para que não seja uma existência perdida para mim, e a fim de que, quando o Senhor quiser me retirar, eu a deixe melhor do que quando entrei. Aquela história que nós só levaremos daqui os tesouros que nós construímos dentro de nós, né? Emmanuel fala muito sobre isso. E aí ele se reporta aqui ao capítulo 5, item 5, que é causas atuais das aflições. Eu vou também pedir permissão a vocês para fazer essa leitura do capítulo 5, causas atuais das aflições. Capítulo 5, item 5. Causas atuais das aflições. A lei humana atinge certas faltas e as pune. O condenado pode, então, dizer que sofre a consequência do que fez, mas a lei não alcança, nem pode alcançar todas as faltas. Incide
especialmente sobre as que trazem prejuízo à sociedade e não sobre as que só prejudicam os que as cometem. Deus, porém, quer que todas as suas criaturas progridem e, portanto, não deixa impune qualquer desvio do caminho reto. Não uma só falta, por mais leve que seja, nenhuma infração da sua lei que não acarrete consequências forçosas e inevitáveis. Daí se segue que, nas pequenas coisas como nas grandes, o homem é sempre punido por aquilo em que pecou. Os sofrimentos que decorrem do pecado, do erro, né, da imperfeição, do defeito, são-lhe uma advertência de que procedeu mal. Dão-lhe experiência, fazem-lhe sentir a diferença entre o bem e o mal e a necessidade de se melhorar, a fim de evitar, futuramente, o que redundou para ele numa fonte de amarguras. Se não fosse assim, não haveria motivo algum para que se emendasse. Confiante na impunidade, retardaria o seu adiantamento e, por conseguinte, a sua felicidade futura. Algumas vezes, porém, a experiência chega um pouco tarde, quando a vida já foi desperdiçada e turbada, quando as forças já estão gastas e o mal é irremediável. O homem põe-se a dizer: se no começo da vida eu não soubesse o que eu sei agora, quantos passos eu em falso teria evitado? Se tivesse, eu particularmente, se tivesse conhecido as doutrinas bem antes, eu teria evitado consequências terríveis que aconteceram comigo. Se tivesse que recomeçar, eu me portaria de maneira inteiramente diversa. No entanto, já não há mais tempo. Como o operário preguiçoso que diz: perdi o meu dia. Também ele diz: perdi a minha vida. Mas assim como para o operário o sol se levanta no dia seguinte, dando início a uma nova jornada que lhe permite reparar o tempo perdido, também para o homem, após a noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, em que lhe será possível aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. Só um minutinho. E aqui, faço só um complemento com relação a isso, da questão dos nossos defeitos, em reconhecendo e dependendo do tamanho dessa repercussão, especialmente ao próximo que eu cometi, em arrependendo-se de coração, a misericórdia divina, Deus diariamente nos concede essa oportunidade de nos repararmos, né? Mas para isso, nós temos que realmente reconhecer ter a humildade no coração suficiente para o arrependimento e buscar a reparação. E, acima de tudo, não cair nos mesmos erros, porque aí já são duplicadas, triplicadas, quadruplicadas as experiências negativas, as aflições e todas as consequências que hoje, como espírita, nós sabemos que teremos, né? Também ele se reporta ao capítulo 17, item 3, sobre o homem de bem. Não sei como é que está o horário aqui. Como é um texto um pouco maior, o homem de bem, eu sugiro uma leitura de vocês, se assim desejarem, né? Porque o homem de bem, ele traz exatamente, dentro da doutrina espírita, como é que nós reconhecemos um homem de bem, né? Eu gostaria de, antes de passar a palavra para vocês, fazer a leitura aqui do capítulo 44 do livro Ceifa de Luz, né, psicografia de Chico Xavier, por Emmanuel. Eu já conhecia esse livro, hoje, por isso que eu agradeço sempre a Antônio quando ele nos coloca esse desafio de fazer a apresentação, que nos força a pesquisar, a ir buscar informações. Eu acho que todos já conhecem aqui esse livro Ceifa de Luz, de Emmanuel, mas, sinceramente, eu fiquei impressionado hoje, e quase que eu vou até, ele está disponível na internet, é um livro pequeno, mas cheio de, como todos os de Emmanuel, né, de citações
do Novo Testamento e os comentários de Emmanuel sobre aquelas máximas de Jesus. E esse capítulo 44, oraremos, eu acho que tem tudo a ver com o que nós acabamos de discutir aqui e explanar para vocês. E começa com: e esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. João, capítulo 5, versículo 14. E aí Emmanuel coloca: exporemos em prece ao Senhor os nossos obstáculos, pedindo as providências que se nos fazem necessárias a paz e a execução dos encargos que a vida nos delegou. Entretanto, suplicaremos também a Ele nos ilumine o entendimento, para que lhe saibamos receber dignamente as decisões. Não nos esqueceremos de que a nossa capacidade visual abrange, mais ou menos, unicamente o curto espaço dos 60 segundos de um minuto, enquanto que o Senhor, que nos acompanhou as numerosas existências passadas, existências que conservas agora na Terra, temporariamente esquecidas, nos conhece o montante das necessidades de hoje e de amanhã. Tenhamos suficiente gratidão para não suprimir-lhe a bênção. A providência divina possui os recursos e caminho que lhe são próprios para alcançar-nos. Quando encarnados no plano físico, se na posição de enfermos costumamos implorar do céu a dádiva da saúde corpórea, na expectativa de obter um milagre, e às vezes o céu nos responde com a imposição de um bisturi que nos rasgue as entranhas de maneira a reconstituir-nos o equilíbrio orgânico. Simbolicamente, ocorrem circunstâncias idênticas no quadro espiritual de nossa vida cotidiana. Rogamos a Deus a presença da felicidade em nossos dias, segundo a concepção com que a imaginamos, mas somos, via de regra, portadores de certos defeitos que nos impediriam acolhê-la, sem agravar as próprias dívidas, e Deus, em muitos casos, nos envia primeiramente o espinho da provação, que nos faculte a experiência precisa para recebê-la em momento oportuno, como determinada o recurso operatório para o corpo doente, antes que lhe restaure a saúde. Oraremos sim. No entanto, é imperioso, em matéria de petição, rogar isso ou aquilo ao Senhor, sempre de acordo com a sua vontade, porque a vontade do Senhor inclui, invariavelmente, a harmonia e a felicidade de nossa vida. Meus irmãos, era isso que eu queria passar para vocês, e eu não sei se eu consegui, reportando essas leituras anteriores, que é sugerida nesse item 18 e 19, e agregando essa passagem de Emmanuel aqui, no entendimento de que para pedir a corrigenda de um defeito, nós temos que ter essa humildade no coração suficiente, né? E buscar, quem sabe, essa pureza do coração, né? Porque quando ele está puro, a gente consegue enxergar Deus, né? Conforme Jesus falou nas bem-aventuranças. Então, que a gente, defeitos todos nós temos, imperfeições, erros e pecados. Nessa oração, o que eu entendi foi de que nós precisamos, primeiro, reconhecê-los, segundo, não repeti-los. E a forma de pedir é exatamente força, perseverança, sabedoria, a fé necessária para que a gente supere esse defeito e não volte a repeti-lo.